Artes visuais. Penso, logo faço pinturas. Essa forma de expressão artística existe há muito tempo na história da humanidade, como já demonstram as pinturas rupestres. Esta atividade surgiu nos primórdios da história do homem, como pode ser observado nas pinturas encontradas em Altamira, na Espanha, e Lascaux, na França, em 25 mil anos antes de Cristo. Nos sítios de Nice, na França, há evidências da existência de pinturas de, de esculturas em pedra e mármore que datam cerca de 25 mil anos atrás, revelando a origem de uma expressão estética, fato que separa radicalmente o homem de outras espécies. Aqui nós podemos acompanhar uma pintura rupestre com cerca de 3 mil anos atrás na Tailândia. Aqui acompanhamos a obra de José Almeida Júnior, Velho Imigrante, um retrato. Aqui acompanhamos o Autorretrato, uma obra em óleo sobre tela de Judith Lester. O rosto. O rosto humano tem sido um tema privilegiado pelos artistas em todos os tempos. Ao longo do século XX, com as suas variadas e inovadoras propostas estéticas, salvo para tendências como abstracionismo informal ou o minimalismo. O rosto pode aparecer aqui mais deformado, lembrando caretas, ou ali com um certo grau de semelhança que a pintura de inspiração fotográfica persegue. Particularmente, a partir do Renascimento, o ser humano passou a ser o grande foco das preocupações da vida e do imaginário dos artistas. O retrato, então, tornou-se um dos gêneros mais populares da pintura, utilizado na ausência da fotografia para representar pessoas e famílias, nobres e burguesas. Autorretrato, o espelho do artista. O autorretrato sempre acompanhou o ser humano no desejo de registrar a sua imagem, sua existência. Essa busca pela autoimagem foi se modificando no decorrer do tempo. O autorretrato é o espelho do artista. Nele, o artista reflete a sua imagem, sua personalidade, seus valores, sua época, sua maneira de ver a arte e o mundo. Como acontece a pintura? A pintura é uma técnica que utiliza pigmentos coloridos em forma líquida e aplica-se em alguma superfície, assim atribuindo tons, texturas e cores diferentes. As superfícies mais utilizadas são tela, papel ou parede, e o elemento essencial da pintura é a cor, pois a pintura se dá através das relações entre as massas coloridas. O ser humano e a pintura. A pintura é uma forma de arte, e a arte nada mais é que a expressão dos sentimentos do ser humano. Então, a pintura acontece além dos conjuntos de cores, é a expressão do homem por meio de pigmentos líquidos, os quais são manuseados para produzir imagens decorativas ou de representação, seja figurativa ou abstrata. A pintura já existe há muito tempo como expressão pelo ser humano. Ela é utilizada desde a pré-história, quando os homens faziam pinturas rupestres em cavernas ou rochas, retratando seu dia a dia, seus conflitos com animais, em guerras e entre outros. E até hoje estão aí na natureza e servem como baseamento histórico. Existem vários tipos de pinturas, como os afrescos, pintura a óleo, por meio de pigmentos diluídos em um solvente, pintura mural, feita ou aplicada em uma parede, pintura têmpera, pigmentos dissolvidos em um adstringente, como a cola. E é isso. Caderno do artista. O que é caderno do artista? Quem nunca teve um diário? Pois é, o caderno do artista é basicamente um diário. Só que nesse diário, ao invés de anotarmos as coisas que aconteceram durante o nosso dia, anotamos nossas ideias, traçamos alguns desenhos, colocamos imagens de referência. Também servem para fazermos rascunhos, escrever algo que estamos sentindo, demonstrar nossas alegrias e angústias através de textos e imagens.
O caderno do artista facilita muito o nosso processo de criação. Quem usa o caderno do artista? Há muito tempo, artistas das mais diversas linguagens fazem uso desses cadernos. Grafiteiros, designers, escritores, atores, escultores, desenhistas, pintores e poetas. O importante é registrar suas ideias, sejam elas de qualquer natureza. Não possui limites, barreiras, parâmetros ou completas definições. Trata-se de uma obra de arte que se incorpora ao formato do livro ou, então, que faz o livro sua base para dar vida a uma criação artística. Gênero artístico, paisagem. Mariana de Jesus Queiroz. Paisagem é tudo aquilo que está ao alcance dos nossos olhos. A pintura de paisagem é utilizada especialmente para representar a arte, onde o tema principal é uma visão ampla, com seus elementos dispostos em uma composição coerente. Normalmente representadas por cenas da natureza, como montanhas, vales, rios, árvores, florestas, pôr do sol, etc. Antiguidade. Nos tempos mais antigos, as pinturas chinesas à tinta eram uma tradição de paisagens puras, onde a obra convidava o espectador a participar da experiência. No Antigo Egito se conservavam representações de paisagens nas tumbas dos nobres, gravadas no relevo. E as pinturas a fresco eram emolduradas cenas de caça ou rituais. Em Pompeia e Herculano eram normais quartos decorados com paisagens, ou a paisagem pintada no fundo ou ao redor de uma cena principal. Na Idade Média, a paisagem se concebe como uma obra divina, estando sempre fazendo referência ao seu criador. Na pintura ocidental, a representação realista da paisagem iniciou dentro de obras religiosas. Aí, pouco a pouco, a atenção das pessoas começaram a se voltar às partes da natureza que apareciam sempre nas cenas sagradas ou místicas. Paisagens urbanas são representações ou pinturas de espaços urbanos. Normalmente, os pintores escolhem lugares com movimentação de carros ou pessoas, onde tem a predominância de muitos prédios e comércios. Já a paisagem natural é mais leve, ela representa a natureza, flores, plantas, árvores, florestas. Então é isso, espero que tenha gostado. Natureza morta. O que é? A natureza morta é um gênero artístico que tem como foco objetos estáticos inanimados. Assim se concentra em representações de figuras e elementos comuns do cotidiano, como frutas e flores. Essa arte é considerada decorativa, mas ela não tem uma função apenas figurativa, uma vez que também é expressa de forma simbólica e traz à tona diversas metáforas. Na verdade, a pintura da natureza morta despontou como uma crítica à religião quando, no século XVI, na Holanda, a Igreja Protestante censurou que a arte explorasse qualquer item religioso. Principais artistas da natureza morta: Paul Cézanne, Pablo Picasso, Pierre Auguste, Vincent van Gogh, Edouard Manet, Georges Braque. E aqui tem algumas das principais pinturas que fez e faz muito sucesso. De Van Gogh, em 1888, de Pierre Auguste, em 1881, e de Martins, 1985. Vou falar um pouco sobre pinturas históricas. O que é uma pintura histórica? A pintura histórica é uma forma de arte que pretende registrar algum acontecimento histórico de uma região ou país. É um gênero mais definido pelo assunto a ser retratado do que
pelo estilo artístico, muitas vezes exagerando suas glórias ou massacres. As pinturas históricas facilmente se tornam símbolos de uma geração e são usadas como iconografia para esses eventos do passado. O termo se aplica à pintura que representa fatos históricos, cenas mitológicas, literárias e da história religiosa. Se preocupa mais em retratar um momento específico da história narrada, ao invés de se ater a um objetivo específico, como num retrato, por exemplo. Em acepção mais estrita, refere-se ao registro pictórico de eventos da história política, batalhas, cenas de guerra, personagens célebres, fatos e feitos da humanidade de homens notáveis são descritos em telas de grandes dimensões. Então, pinturas históricas, em sua maioria, retrata mais guerras, grandes, grandes evoluções na humanidade, dentre outras coisas. E aqui tem alguns anexos. Tem O Grito do Ipiranga, Coração de Dom Pedro, Primeira Missa no Brasil e a Liberdade Guiando o Povo. Religiosas. Conceito: é aquela que representa assuntos ou personagens religiosos. Uma parcela significativa dessa produção é realizada sob encomenda, para decorar forros das igrejas e capelas. Falar em pintura religiosa significa referir-se praticamente toda a história da arte cristã, pois é na religião, nas cenas e figuras bíblicas que os pintores vão buscar a maior parte dos seus temas. Temos algumas representações. Elas transformaram-se em verdadeiros tópicos da pintura sacra ou religiosa, trabalhadas pelos artistas em diferentes períodos. A Virgem com o Menino, a Santa Ceia, a Crucificação, a Conversação Sacra, onde a Virgem, o Menino e os santos estão dispostos numa única cena. Renascimento. Com o surgimento do humanismo e seu ponto máximo, o Renascimento surge em lugar da pintura sacra, a pintura religiosa e a pintura profana. Temos algumas obras mais famosas da pintura religiosa, que é Pietà, no Michelangelo, A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, e A Escola de Atenas, de Rafael. Desde os tempos mais remotos, as obras sacras são comumente representadas por pinturas e esculturas. No entanto, o tipo de obra sacra ou religiosa que gera mais impacto visual é sem dúvida a arquitetura. Afinal, desde que o mundo é mundo, autoridades religiosas recorrem à arquitetura para cultuar e influenciar seus membros. Igrejas cristãs, mesquitas e centros budistas de todo o globo contam com decorações artísticas desse estilo. Vamos conhecer agora alguns principais símbolos iconográficos, que são as tapeçarias, o artesanato, mosaicos, as vitrais, cerâmica, trabalhos em metal e entalhes em madeira. A origem da arte abstrata está intimamente relacionada com as vanguardas artísticas europeias do final do século XIX, a também chamada arte moderna. Tais vanguardas representaram movimentos de ruptura artística, sobretudo em relação aos moldes renascentistas e tradicionalistas. Movimentos como surrealismo, cubismo, dadaísmo, expressionismo e futurismo buscaram o rompimento com os antigos valores estéticos. A partir deste contexto, surge posteriormente o que foi intitulado abstracionismo, sendo que o artista que iniciou esse movimento foi o russo
Vassily Kandinsky. Esse pintor estava interessado em estudar os efeitos da cor e da criação aliada à música. A proposta das vanguardas despertou e inaugurou novas formas estéticas, as quais atravessaram fronteiras, de maneira que no Brasil influenciaram a estética modernista nos anos 20. Mais tarde, as vanguardas inspiraram outras correntes de arte nacional, como a arte abstrata, que passou a ser produzida no país em torno da década de 40. Abstracionismo expressivo, também chamado de abstracionismo informal ou lírico. Essa vertente foi influenciada pelo expressionismo e fauvismo. Suas principais características são sentimentalismo, valorização da intuição e liberdade artística. O maior representante dessa vertente foi, sem dúvida, o artista russo Kandinsky. Abstracionismo geométrico. Influenciada pelo cubismo e futurismo, essa vertente está pautada na geometria das formas e no raciocínio. Os elementos que caracterizam esse estilo artístico são racionalidade, valorização de reflexão intelectual e organização e uso das formas geométricas. Curiosidade sobre o abstracionismo. Ainda que o abstracionismo tenha surgido com esse nome no século XX, a arte abstrata já existia desde a pré-história e antiguidade. Diversas culturas antigas realizavam desenhos e pinturas que exibiam linhas, formas e cores de maneira não figurativa. Exemplo disso é o povo indígena, localizado no Mato Grosso do Sul, no Brasil. Eles realizavam pinturas corporais belíssimas como os padrões abstratos.